Olá, estamos no ar com mais uma edição do Academia. Vamos falar sobre a Lei de Direitos Autorais, uma norma que define direitos e deveres para quem cria ou mesmo consome uma determinada obra, seja de natureza artística, literária ou científica. O texto em vigor no Brasil desde 1998 teve sua última alteração em 2013 e prevê as condições para que os autores de livros, músicas, pinturas, esculturas, fotografias e outras obras intelectuais estejam protegidos de violações. E no caso da produção nacional de filmes, vídeos, programas de TV, rádio, propagandas e tecnologias multimídia, existe outra legislação, a Lei do Audiovisual, que disciplina o investimento na produção e coprodução de criações cinematográficas. Mas afinal, você tem ideia de como funciona a relação de trabalho entre os parceiros que produzem filmes no país? É sobre isso que a gente conversa agora com o nosso convidado de hoje, o mestre Rodrigo Salinas. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre o trabalho dele. O contrato de coprodução audiovisual, uma operação econômica em rede. Dissertação apresentada à Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, como requisito para a obtenção do título de mestre em Direito. Orientadora, professora doutora Mônica Guise Rosina. Além de professor, Rodrigo Kopke Salinas é advogado e pesquisou como funciona a operação econômica em rede para contratos de coprodução audiovisual. O caráter industrial do cinema, as formas de financiamentos, as modalidades de contrato, os incentivos fiscais, o impacto econômico e a partilha do lucro entre parceiros de uma obra audiovisual são alguns aspectos relevantes abordados na pesquisa. E para contribuir com o nosso debate, temos aqui conosco também Paulo Henrique Franco Palhares, mestre em Propriedade Intelectual, e Dácia Ibiapina, doutora em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade e cineasta também. Eu agradeço a presença de vocês, debatedores no Academia, e também a presença de você, Rodrigo. Obrigado. Bom, vamos começar então explicando o que são coproduções. Coproduções são parcerias, né? São associações entre empresas produtoras, tá? Que cooperam, né? Investem os recursos necessários para a produção de um filme, né? E repartem os benefícios, né? Repartem o controle daquela obra, ou seja, os direitos de comercialização nos vários territórios, né? E também os direitos, enfim, a receita resultante da exploração econômica do filme. Bom, e esse modelo de gestão dessa obra, ele acontece como? Quando a gente fala em dividir as tarefas, existe alguma legislação que rege essa divisão? Como é que funciona no Brasil especificamente? Mais do que uma legislação, assim, existe uma prática internacional da coprodução, né? Quer dizer, o modelo da coprodução, no fundo, ele surge na Europa a partir da década de 40, né, com a disseminação de acordos entre os países europeus que visavam estimular a associação de produtoras da França, da Itália, da Alemanha, etc., e de outros países europeus para produzirem conjuntamente obras audiovisuais, né? E obviamente, para fazer frente à presença dominante do cinema americano naqueles países, né? Então, a partir da década de 40, vários países europeus celebraram acordos internacionais para estimular, né, para fomentar essas parcerias, tá? O Brasil também tem alguns desses acordos em vigor. E no Brasil, a coprodução ela é prevista mais recentemente na legislação, na Lei do Audiovisual, no caso, que é uma legislação que criou mecanismos de subsídio, de fomento à produção cinematográfica. Depois, posteriormente, ela veio a ser prevista também num dispositivo específico da medida provisória 2228, que criou o Ancine. Então, a gente pode dizer que a coprodução é hoje um mecanismo de fomento à produção cinematográfica e televisiva que está inserido no contexto da política pública de audiovisual brasileiro, tá? Então é nesse sentido que ela vem prevista, né? Não obstante não haja uma legislação que determine um regime jurídico para esses contratos, que diga, olha, o contrato de coprodução deve seguir essas e essas cláusulas. Quer dizer, isso não existe, né? Então parte do meu objetivo no trabalho foi justamente tentar entender quais são as características desse arranjo, né? Quais são os elementos essenciais para se caracterizar uma coprodução, porque a lei simplesmente mencionava a coprodução, mas, enfim, não havia um parâmetro para
que eu pudesse, então, materializar isso num contrato e dizer, não, realmente, essa estrutura de parceria aqui corresponde àquilo que a lei prevê e chama de coprodução. E quais são essas características principais, Bom, nesse apanhado geral? Primeiro, essencial é que as partes conjuguem esforços para a consecução de um objetivo comum. Esse objetivo comum é a produção do filme, né, ou do programa de televisão, né? E nessa dinâmica de conjugar esforços, as partes têm que, enfim, se comprometer a investir recursos, né, um determinado valor para, enfim, atingir o orçamento, né? E elas também se obrigam à realização de determinadas atividades, tá? Ou aporte de direitos, no caso de obras, enfim, do filme, do programa de televisão ser baseado em alguma obra pré-existente, como uma adaptação de um livro, enfim, de alguma outra história, ou de uma obra intelectual protegida, né? Mas você tem essencialmente essa necessidade, quer dizer, de aportar recursos, tá? Aportar expertise, né? Realizar determinadas tarefas, né? Cooperar para a consecução e para a realização daquela obra. E você tem, além disso, a repartição, ou a divisão, né? A partilha, a divisão do controle do direito autoral sobre o filme coproduzido, né? E dos benefícios, tá? Porque o que acontece é que o produto da coprodução ela é uma obra audiovisual, né? Como obra audiovisual, ela tem um direito autoral único sobre aquela obra, tá? Só que os coprodutores, o que eles fazem? Eles partilham esses direitos, tá? Então, cada um fica com 50% dos direitos autorais sobre a obra, ou com 35%, 60%, ou com 20%, 10%, 30%, depende da quantidade de coprodutores, né? Isso significa que você está dividindo um controle, né? Quer dizer, definindo uma titularidade de direito autoral, e aí você precisa definir, na realidade, quem manda, né? Enfim, quem decide sobre a exploração dessa obra e em quais territórios, né? Porque o filme é um produto que é destinado ao mundo todo, né? E a todas as janelas, televisão, cinema, enfim, as plataformas digitais e tudo mais. Então, assim, quem comanda essa comercialização e em quais territórios? Né? Então, necessariamente, na coprodução, você tem que conjugar esforços, né? E você tem que dividir esse controle e dividir também os benefícios. Porque uma coisa é você dividir quem decide, né? Dividir poder de controle na realização e na comercialização da obra. E outra coisa é a divisão da receita. Bom, como essa receita ela é compartilhada? Rodrigo, lendo seu trabalho e também ouvindo você falar sobre os direitos autorais da obra em coprodução cinematográfica, seja audiovisual, filme, TV, o direito, você fala que os direitos autorais, eles são objeto de negociação de contrato entre os coprodutores. E aí, como eu sei que você é um especialista nessa área de direitos autorais, eu queria que você nos falasse sobre direito patrimonial e direito autoral. São a mesma coisa? Enfim, quando eu me refiro no trabalho a direitos autorais, normalmente eu estou me referindo ao aspecto econômico do direito autoral, né? Como se sabe, o direito autoral gera para o titular prerrogativas de duas naturezas. Uma prerrogativa é uma prerrogativa de natureza econômica, ou seja, o direito do controle sobre aquela obra, né? De autorizar qualquer utilização e comercialização dela e também, em contrapartida, de receber o benefício econômico decorrente, tá? E prerrogativas de natureza moral, né? Essas prerrogativas de natureza moral, por exemplo, na nossa legislação, são o direito, por exemplo, de controlar a integridade daquela obra, ou seja, de se opor a modificações que sejam feitas por terceiros naquela obra, o direito de crédito, ou seja, de ter o seu nome indicado a cada utilização da sua obra, entre outras prerrogativas, né? Os direitos morais de autor são considerados inalienáveis e irrenunciáveis pela nossa legislação, então eles não podem ser cedidos nem transferidos, né? E esse é um dos pontos que eu levanto no trabalho como uma tensão, né, entre os coprodutores, principalmente quando se trata mas não só, mas principalmente quando se trata de coprodução internacional, né? A coprodução internacional, como a gente sabe normalmente, quer dizer, quando a gente abre o jornal e vai ver a sinopse de um filme, está ali Brasil, Canadá e Espanha, por exemplo. Quer dizer, é um filme que foi produzido em coprodução entre uma empresa do Brasil, outra do Canadá e outra da Espanha. E o que acontece na coprodução internacional é que muitas vezes os países têm legislações diferentes, tá? E protegem de forma distinta os direitos autorais. Alguns países reconhecem os direitos morais de autor, como normalmente os países influenciados pelo direito europeu continental. Outros países, que são os países de origem anglo-saxônica, normalmente não reconhecem os direitos morais de autor, né? Então, como é que a gente equilibra essas diferentes tensões no regime de uma coprodução? Como é que você vê? Pois é. No Brasil, os direitos morais de autor, no que tange à produção audiovisual, muitas vezes eles são fontes de algumas complicações, tá?
Então, no contexto de uma produção cinematográfica, normalmente, que você tem um investimento muito grande para realizar um filme, né? Em que esse investimento ele não vem dos produtores, mas ele é alavancado através de outros agentes econômicos, emissora de televisão, distribuidores, no caso do Brasil, todo o esquema de financiamento público, né? Agora, olhando para o financiamento para obras que são produzidas dentro desse esquema de financiamento, né? Uma das prerrogativas do direito moral de autor, por exemplo, é o direito moral de integridade. Tá? Na produção de um filme, você tem sempre um momento em que chega após a montagem que você precisa determinar como fica aquele filme, quer dizer, o corte final dele. Esse direito deve ser exercido por quem? Pelo diretor ou pelo produtor? Quer dizer, quem decide a palavra final são os financiadores, né? Ou é o diretor? Numa coprodução, num esquema de coprodução internacional, ou mesmo num esquema de coprodução dentro do Brasil, né, em que o aspecto econômico joga um papel relevante, porque afinal de contas o filme é um produto que comercializado deve gerar retorno para os seus investidores, né, atribuir esse direito moral, esse direito de corte final ao diretor é uma coisa que não faz sentido. Tá? Então há sempre essa tensão. Tá? Então, é muito comum nos contratos que envolvem as produções, a contratação de diretores e tudo mais, uma definição sobre quem deve exercer esse direito moral de autor. Rodrigo, eu vou fazer só uma pausa na nossa discussão, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Não saia daí, é já já. Estamos de volta com o Academia, que hoje recebe Rodrigo Salinas e sua pesquisa sobre direitos autorais e o papel dos coprodutores audiovisuais na operação em sistema de redes. Rodrigo, agora a gente retoma a discussão do primeiro bloco. Fique à vontade para responder o questionamento da professora. Eu entendo a inquietação, o incômodo, né? Ou talvez até a ilegalidade de algumas cláusulas desses contratos nesse sentido. Mas, na perspectiva do trabalho, quer dizer, você olhando, ou na perspectiva de uma coprodução como um modelo de financiamento à produção audiovisual, em que você tem investidores, né, e que são, às vezes, agentes da própria cadeia, como distribuidores ou emissoras de televisão e fundos de investimento nessa área, né, o retorno financeiro é um elemento central de todo o escopo desse trabalho, né? Então, nesse sentido, normalmente esses agentes e investidores exigem que eles possam participar da tomada de decisão de como esse produto final deve ser configurado. Tá? Porque eles, enfim, eles têm um interesse no retorno financeiro que esse produto gera, ou vai resultar, né? No retorno de bilheteria, para que eles possam ter o investimento deles ressarcido. Agora, é exatamente essa uma das tensões que eu identifico no trabalho. Digo, olha, imagina, por exemplo, uma coprodução internacional, em que você tem países que reconhecem os direitos morais de autor e países que não reconhecem, né? E eu tenho agentes financiadores externos, né? Um dos exemplos que eu dou, inclusive na introdução do trabalho, é o exemplo de um filme que foi uma coprodução entre 3 países e que teve 16 agentes financiadores diferentes, né? Então, você tem 16 agentes financiadores, tem pelo menos 5 por país, né? Então, como é que você equilibra as diferentes formas de tratamento legislativo sobre direitos morais de autor, por exemplo, a autoria de um filme diante de uma engenharia contratual, literalmente, né, que vai reunir tantos investidores com obrigações diferentes, né? Então, isso é uma tensão, porque às vezes o coprodutor inglês, por exemplo, ele tem um contrato de financiamento com a televisão inglesa que determina que a televisão inglesa deve aprovar. Mas eu, no Brasil, tenho uma legislação aqui no Brasil, e se o diretor for brasileiro, que estabelece que esse diretor brasileiro é titular de um direito moral de autor sobre o filme. Então, portanto, ele tem o direito moral de integridade e poderia se opor a um corte final que fosse determinado pelos coprodutores em conjunto, ouvindo os financiadores, né? Talvez seja por isso que na França se fale, por exemplo, entre filme de autor e filme que não é filme de autor, né? Quer dizer, a ideia do filme de autor é aquela em que o autor, o elemento da autoria do diretor tem uma preponderância, né? E o filme não de autor seria um filme em que o aspecto comercial ou do investidor tem uma preponderância. Eu queria aproveitar essa tensão que você levantou, porque claramente a gente vem de uma tradição europeia continental que trata o direito do autor e a própria nomenclatura, né, o direito de autor em contraposição ao copyright americano e inglês, mostra a ênfase que essas legislações dão aos seus regramentos. E
professora levantou uma tensão que existe entre o interesse do autor, que é visto pela nossa legislação como ente a ser protegido na cadeia produtiva, justamente porque ele tem, basicamente, o apoio legal para se opor a toda a imposição que vem dos contratos, que vem do financiamento, que tem um viés econômico diferente do interesse do autor, que está, de fato, constituindo uma obra. Esse é um nível de tensão que tem que dialogar com outros níveis de tensão, que já é na parte mesmo da coprodução, em que é possível que a gente identifique tensões entre os coprodutores, a tensão de receber os benefícios, isso geralmente é colocado em contrato, mas também existe uma tensão sobre o controle do produto final e do uso da obra, né? Então, eu também queria te ouvir um pouco sobre esse segundo nível de tensão e como a sua colocação no trabalho, né, que faz uma distinção dos contratos coligados e os contratos em rede, como é que pode ser construída uma engenharia jurídica para permitir que se mitiguem essas tensões e que você tenha um vetor de colaboração, né, ao final de um grande empreendimento que é o filme, a exploração comercial do filme. Parte da minha pesquisa é distinguir, né, uma coligação contratual, como a gente conhece, o conceito de coligação contratual, e contratos, uma rede de contratos coligados, né? O conceito de rede de contrato coligados é um conceito que eu empresto de um autor alemão, que é o Gunther Teubner, que é um professor de direito alemão, né? E que ele procura, através desse conceito da rede de contratos, explicar certas atividades econômicas que são realizadas por variados agentes, né, múltiplos agentes econômicos, que não estão diretamente ligados entre si por vínculos contratuais diretos, né, mas que, não obstante, estão unidos em torno da consecução de um fim comum, né. Então, esse elemento da unicidade de operação econômica subjacente a essa pluralidade de contratos é aquilo que, enfim, diferencia, né, a coligação, diferencia as redes de contratos da coligação contratual, tá? Então, por exemplo, eu exemplifico no caso no caso da atividade audiovisual, dois momentos. Tem um momento que é o momento de produção, ou seja, a realização da obra, em que cada um dos produtores tem que contratar fornecedores de serviços e insumos para a produção, como uma etapa de coligação propriamente dita, em que você tem, por exemplo, você tem que ter um cenógrafo que vai desenhar o cenário, e aí você tem uma equipe que vai construir aquele cenário, né? E aí depois você tem uma outra equipe que vai entrar e filmar naquele cenário. Então, logicamente, há uma interdependência entre todas essas obrigações, não obstante elas sejam feitas e desempenhadas por agentes econômicos distintos, cada um ligados por contratos distintos, né? E você tem um outro momento, uma outra etapa, que é uma etapa do financiamento, tá? Em que você tem normalmente 2 ou 3 ou 4 coprodutores que vão, cada um deles, celebrar arranjos contratuais distintos com financiadores distintos em diferentes países, né? Só que esses financiadores eles estão dividindo e compartilhando os resultados de uma obra comum. E muitas vezes eles podem vir a ser cotitulares dessa obra, inclusive. Então, assim, eles estão ligados, né, numa perspectiva cooperativa, mas estão ligados a uma única finalidade, que é realizar o filme, explorar o filme e obter o melhor resultado comercial possível do filme. Então, é esse elemento da unicidade de operação econômica que unifica esses agentes econômicos na etapa do financiamento que distingue, do meu ponto de vista no trabalho, o que é uma rede de contratos coligados, né, de uma coligação contratual, né, uma coligação contratual pura. E nesse contexto do investimento, da coligação para a realização do filme, né, um dos elementos importantes é a divisão daquele produto final, né? Só que existe uma tensão entre o que é esse produto final, né? Porque para a produção de um filme, seja uma obra cinematográfica ou uma obra televisiva, existem vários direitos autorais que resultam dessa produção, que não é apenas o filme, né? Então, numa das etapas do trabalho, por exemplo, eu descrevo os direitos autorais que são resultantes dessa produção audiovisual em 4 categorias, tá? Você tem os direitos autorais sobre as obras pré-existentes, que são as obras de desenvolvimento, que na televisão pode ser o formato, por exemplo, para a realização de uma série, né? Você tem o direito autoral sobre o filme propriamente dito, no caso do cinema, longa-metragem, no caso da televisão, a temporada, né? Existem direitos autorais sobre criações que são desenvolvidas e são criadas para aquele filme, como personagens, trilha sonora, são os exemplos mais típicos, né? E que, não obstante sejam criados para aquele filme, podem ser também comercializados separadamente, né? E eu identifico também um outro ativo,
que é o direito de realizar produções subsequentes, né, que são o direito de realizar temporadas seguintes, por exemplo, no caso da televisão, tá? Ou até longas-metragens seguintes no caso do cinema. Tá? Então, uma tensão que sempre existe é como esses direitos devem ser compartilhados na coprodução. Quer dizer, o objeto da coprodução é o compartilhamento de direitos sobre todos esses ativos ou apenas sobre o filme, né? O retorno financeiro deve retornar da exploração do filme ou da exploração desses ativos também. Então, essa é uma tensão que existe sempre entre os financiadores e que existe sempre entre os coprodutores, principalmente na coprodução internacional, e que eu procuro iluminar no contrato. E eu acho que a melhor forma de lidar com essas tensões é, bom, primeiro, identificá-las e, segundo, propor alternativas de mitigação, né? Pelo conceito de redes, por exemplo, o que se propõe no conceito de redes contratuais é que os benefícios da rede sejam compartilhados entre todos os seus participantes. Tá? Então, numa perspectiva do conceito de um conceito de redes de contratos, todos esses ativos teriam que ser compartilhados entre todos os investidores. O resultado financeiro gerado da exploração desses ativos deveria ser compartilhado. Tá? Na hipótese, por exemplo, de um contrato silente sobre isso. Isso evitaria um conflito de interesse. Exatamente, seria interpretado dessa maneira. Bom, e além da presença dos nossos debatedores, Rodrigo, a gente tem a participação por telefone do Vinícius Martins, que é mestre em Economia e especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual. Vamos ver a pergunta dele. A primeira pergunta que eu queria fazer, doutor Rodrigo, é o seguinte: a obra, no seu início, ela começa tratando dos mecanismos de renúncia fiscal, especificamente aqueles que têm por objetivo trazer a renúncia fiscal, né, no sentido de trazer os agentes estrangeiros a fazerem coproduções com produtoras brasileiras. Então, nesse sentido, eu queria perguntar ao Rodrigo como que ele vê o papel da Condecine Rendimento, da Condecine Remessa, né, na indução desses mecanismos de coprodução entre os produtores brasileiros e os agentes estrangeiros. Bom, eu acho que a Condecine Remessa tem um papel fundamental no estímulo a essas coproduções, né? Porque todos os mecanismos de incentivo fiscal que estão previstos na Lei do Audiovisual ou na MP 2228 exigem que haja uma coprodução entre o agente econômico, o produtor independente brasileiro e o agente econômico externo. Tá? Então, uma associação entre eles para que seja possível esse agente econômico externo se beneficiar do incentivo fiscal, né? E nessa perspectiva, então, a Condecine Remessa, que é uma tributação que incide sobre a remessa de royalties para fora por parte desses agentes, né, ela pode ser isentada desses agentes desde que haja uma coprodução, né? Então, nesse sentido, acho que ela tem um papel essencial, que é o papel de permitir essa aproximação e estimular essas coproduções, né, e, portanto, contribui, enfim, com recursos para a produção audiovisual nacional, né? E, obviamente, quer dizer, sempre ela exerce um papel fundamental nessa política pública, né? Porque a legislação joga com a isenção dela, né? Para estimular esses agentes. Para dar um fomento para o mercado interno. Né? Exatamente, para fomentar as coproduções e, portanto, o mercado interno. Né? Ok, então, para a gente terminar o nosso programa, eu passo a palavra para os debatedores, as considerações finais. Professora, por favor. Então, eu queria dizer da minha satisfação de conhecer o trabalho, a dissertação do Rodrigo e de ver como as pesquisas elas podem serem complementares e nesse sentido as coproduções elas podem ser estudadas do ponto de vista do direito, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da comunicação, do cinema, né? Do ponto de vista de políticas públicas. Então, eu vejo com muita alegria essa contribuição do Rodrigo dentro da área das coproduções audiovisuais. Paulo? Eu também queria fazer um elogio ao trabalho do Rodrigo, porque esse tipo de arranjo contratual é muito sofisticado, são problemas bastante complexos e que a gente não vai ter uma definição perene, né? Mas são passos graduais que a gente vai dando para conseguir ter um ambiente contratual que proteja o autor, que proteja os investidores e que consiga fazer uma sinergia de cooperação. Então, eu acho que o seu trabalho também representa um passo importante no sentido de conseguirmos
um modelo que consiga levar a cooperação desses agentes com interesses tão distintos. Bom, Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no Academia. Foi um prazer receber a sua pesquisa aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada também aos debatedores pelos questionamentos e pelas considerações. E é isso aí, o Academia fica por aqui. Lembrando que a íntegra do programa também está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e reveja este e outros programas. Entre em contato com a nossa produção pelo e-mail academia@stf.jus.br. Tchau!